No esplendor dourado de seu escritório no alto do palácio, o sheik bilionário Amir Al-Faruq estava impaciente. Olhos profundos, dominados por um misto de tédio e poder, fitavam a lista de candidatos para a vaga, que supostamente mudaria o rumo de sua empresa. Em meio a sorrisos ensaiados e trajes impecáveis, uma figura inesperada surgiu na sua porta. Uma mulher de aparência desleixada, roupas sujas e olhar firme, pendurada na fronteira entre a coragem e o medo. O emirado pulsava com sua opulência característica. Mármores reluziam sob a luz do sol incandescente do deserto. Tapetes persas se espalhavam por corredores intermináveis, e o aroma doce de incenso misturava-se ao silêncio pesado do poder. A distância entre aquele universo de abundância e o chão poeirento em que a mendiga sobreviveu nas últimas semanas era abismal, quase impossível de cruzar. Amir, conhecido por sua rigidez e inflexibilidade, sentia uma angústia interna que a riqueza jamais fora capaz de saciar. A rotina congelada pelo luxo nunca ofereceu a ele o desafio que sua alma ansiava. Ela, a desconhecida à sua frente, carregava marcas visíveis de uma jornada dura. Pele manchada pela sujeira e mãos calejadas, mas seus olhos, impregnados de uma sinceridade crua, revelavam uma força rara. "Por que você está aqui?" perguntou Amir, a voz baixa feita de curiosidade e uma ponta de desdém escondida. "Senti que essa era a minha chance", respondeu ela, a voz firme, sem medo, como quem desafia o mundo e a si mesma ao mesmo tempo. A decisão épica de Amir veio de um impulso desconhecido, uma mistura perigosa entre fascínio e rebeldia contra as expectativas de sua própria família. Contra o conselho de seus conselheiros, ele anunciou: ela seria parte de seu círculo. Um passo que iria transformar não apenas seu destino, mas também o dela. O choque entre eles foi imediato e palpável. Amir, acostumado a ordens obedecidas, enfrentava uma mulher que não se curvava diante do poder, que questionava com fogo nos olhos. Ela, por sua vez, sentia o peso de um mundo inteiro que lhe passava longe, e um medo paralisante de não pertencer àquela realidade dourada, cercada por olhares acusadores e segredos sussurrados nos salões do palácio. "Você não pertence a este mundo, e ainda assim, aqui está", disse Amir, o tom carregado de dúvida, mas também de uma atração soturna. Ela sorriu, com ironia amarga. "Talvez eu pertença exatamente onde mais fingem pertencer." Mas o que Amir não sabia, naquele instante, era que a escolha feita com o coração perturbaria seu império até a base. Na manhã seguinte à entrevista, uma carta anônima chegou. Um segredo terrível daquele passado esquecido pela mendiga, capaz de abalar para sempre a solidez da vida do sheik bilionário. O poder parecia firme, mas a vulnerabilidade que ela despertava ameaçava derrubá-lo como um castelo de areia. E então, a partir daquele dia, nada mais seria como antes. O sheik bilionário que controlava o passado estava prestes a ser dominado por um futuro incerto. E antes que o próximo segredo deste emirado seja desvendado, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só momento. Deixe seu like se o coração deste sheik já te intrigou. Me conte nos comentários de qual cidade você acompanha esta saga e qual reviravolta você acha que está por vir. Sua paixão por estes dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. Na manhã seguinte, o sol já escaldava o deserto, quando Amir Al-Faruq desceu as escadas do palácio com a carta anônima dobrada na mão. O papel,
amarelecido e lacrado por um símbolo desconhecido, carregava um peso que nem toda a sua fortuna poderia equilibrar. Os corredores imensos ecoavam seu silêncio inquieto. Cada passo parecia reverberar como um tambor de guerra em seu peito. Ao chegar no escritório, ajeitou a carta sobre a mesa, de mogno esculpida, os dedos tremendo levemente, não por medo, mas por um sentimento novo, a vulnerabilidade súbita que ele sempre tentou afastar. Amir se sentou, o olhar perdido naquele envelope que trazia o passado esquecido que a mulher recém-chegada carregava, como uma sombra que ameaçava engolir o império que ele tão arduamente construíra. A lembrança dela invadiu sua mente, fresca como a brisa do oásis ao entardecer. A heroína de roupas manchadas e olhar altivo que não se dobrava à sua autoridade. Suspirou, sentindo o conflito interno entre a razão e uma inexplicável atração. Enquanto o sol filtrava pelos vitrais coloridos, seus pensamentos se confundiam entre o aço do poder e a suavidade daquela presença intrusa. Do outro lado do palácio, Layla caminhava com passos firmes, apesar do frio que a manhã lhe trazia. A vastidão daquele lugar luxuoso parecia tão estranha quanto ameaçadora. Seus olhos carregavam o peso do segredo, um passado enterrado em pedaços que finalmente começavam a se mexer. A carta deixada anonimamente aos pés de Amir não era coincidência. Era um aviso disfarçado de tempestade. Ela sabia que o palácio não perdoaria. Sua presença ali já causava revoltas sufocadas nos corredores. Sussurros que a condenavam sem necessidade de palavras diretas. As damas da corte a olhavam de cima a baixo, suas roupas desgastadas e o cheiro da rua denunciando sua origem, uma mancha indigna na tapeçaria impecável do poder. Mas Layla respirava fundo, abraçando a coragem que disfarçava sua angústia. Sabia que seu segredo poderia destruir tudo. Seu olhar fixo no horizonte dourado revelava uma promessa silenciosa. Não. Sairia dali sem lutar. No silêncio do vasto salão, Amir finalmente rasgou o selo. A tinta vermelha escorreu em direção às palavras que mudariam seu mundo. Você se lembra do nome que ela esconde, aquele que nem mesmo ela ousa pronunciar. Amir engoliu em seco. O papel trazia detalhes do passado que Layla havia sufocado por anos. Memórias que ameaçavam chocar contra a rocha da reputação dele. O sheik bilionário, que fugira de sentimentos complicados, enfrentava agora a mais cruel das provações, o mistério que clamava para ser revelado. A presença da mulher misteriosa ganhava forma em sua mente com um misto de dúvida e fascínio. Seria essa peça que faltava para desmembrar os verdadeiros motivos de sua rebeldia? Ou talvez o motivo para seu coração começar a bater de um jeito que ele jamais reconhecera? Enquanto Amir encarava a janela grande, a vista da cidade do deserto além formava o pano de fundo para sua imensa solidão. Seus dedos apertaram compulsivamente o envelope, como se apertar suas bordas pudesse conter o desastre que se anunciava. No mesmo instante, Layla entrava na sala dos conselheiros, o ar denso de olhares que pesavam como pedras. A notícia de sua admissão havia incendiado o palácio, despertando invejas e rancores antigos. Entre esses, uma figura sombria como uma chama que só buscava o combustível certo para incendiar o palácio. Rashid se aproximou dela com uma voz suave, mas cheia de veneno. Não sabe onde se meteu, não é? Layla retornou o olhar, desafiadora. Sei muito bem onde estou. Talvez você que não tenha certeza do seu lugar. O clima queimava com uma tensão
que poderia explodir a qualquer momento. Suas palavras não eram apenas trocas de bravata, mas premonições de batalhas futuras, onde lealdades seriam testadas e traições reveladas. Enquanto isso, Amir consultava seu círculo mais próximo, descontente com a chegada daquele envelope. Quem teria motivo para trazer à tona um passado que não deveria voltar a existir? Quem busca meu fracasso? Ninguém ousava responder diretamente. O medo da reação do sheik bilionário era um véu que cobria seus lábios. Mas, na penumbra daquele salão iluminado por candelabros dourados, uma verdade silenciosa se desenhava. Alguém dentro da corte sabia do segredo e estava pronto para usá-lo. A noite chegou com o crepitar das tochas e o vento do deserto relembrando sombras de noites passadas. Amir, sozinho em seus aposentos, encarava o retrato do fundador da casa Al-Faruq, como se buscasse nele as forças que precisaria para enfrentar o que estava por vir. No silêncio da solidão, uma decisão surgiu, pesada como o ouro do reino: proteger aquele segredo a qualquer custo, nem que para isso precisasse transformar o palácio em uma fortaleza de desconfiança e intrigas. E enquanto o sheik trancava a porta atrás de si, uma sombra deslizou silenciosa pelos corredores, sussurrando ao vento um nome que poderia virar o destino daquele império: Layla. O que Amir não sabia é que o passado dela não só o ameaçava, mas guardava um segredo maior, capaz de virar o jogo e expor alianças que até então pareciam firmes. O silêncio da madrugada foi quebrado apenas por um sussurro urgente: está chegando o momento em que tudo mudará para sempre. O crepúsculo filtrava sua luz dourada pelos vitrais do palácio, quando Amir Al-Faruq permaneceu imóvel diante da janela ampla, o envelope surrado ainda entre os dedos. O deserto além parecia imutável, mas dentro dele um turbilhão crescia silencioso, uma tempestade pulsante que ameaçava sua ordem cuidadosamente construída. Cada palavra daquela carta carregava o peso de um passado enterrado, uma marca que Layla ocultava com tanta destreza quanto suas roupas gastas. Ocultavam sua verdadeira origem. Amir sentiu pela primeira vez na vida o desconforto da incerteza, uma brecha na armadura de aço que o tornava invencível. O império, seus negócios, suas riquezas, tudo poderia ruir diante de uma sombra que sequer compreendia completamente. Ele virou-se lentamente, o olhar afiado como lâmina percorrendo o salão. Os ecos do silêncio tornavam o ambiente pesado, quase sufocante. A dor da dúvida era nova para ele, um desconhecido que espreitava nas paredes do seu palácio. Enquanto isso, Layla caminhava pelo corredor com passos que pareciam desafiar a rigidão do ambiente. O luxo que a cercava testava sua coragem a cada instante. Sentiu o peso dos olhares, não apenas de curiosidade, mas de julgamento, de uma elite acostumada a preservar aparências e a excluir o que não se encaixava em suas perfeições. As joias reluziam em colares de outras mulheres, e as roupas de seda sussurravam sobre segredos que ela não possuía. Ainda assim, seus olhos anuviados pela realidade dura que carregava não vacilaram. Havia uma chama indômita na maneira como ela mantinha a cabeça erguida, uma determinação que se recusava a ceder diante daquele reino de ouro e vidro. Sabia que, para sobreviver ali, teria que lutar muito mais que pela sobrevivência, pela sua verdade. Amir a observava de longe, tentando decifrar aquela figura que parecia não apenas desafiar sua ordem, mas desconstruir a própria lógica do seu mundo. Ele havia esperado medo, submissão,
mas encontrara fogo, uma guerra silenciosa que roubaria noites e tranquilidade de ambos. Na penumbra do salão dos conselheiros, Rashid parecia sorrir com satisfação soturna. Observava cada movimento com olhos famintos por poder, pronto para aproveitar qualquer deslize, para usar a fraqueza dos outros como escada. A chegada de Layla era uma pedra que ameaçava seu castelo. Ele sabia que por trás da aparência daquela mulher havia um segredo, algo que poderia destruir tudo a que Amir se apegava. Ele se aproximou de modo sutil, mas carregado de ameaça velada. Não sabe onde está, garota. Aqui ninguém sobrevive sem pagar um preço alto. Layla encontrou o olhar dele, desafiadora e firme. Talvez quem esteja perdido aqui seja você. As palavras pairaram no ar, afiadas como punhais invisíveis. Rashid odiava que alguém ousasse enfrentá-lo, mas acima de tudo, temia que Amir pudesse se deixar cegar por sentimentos perigosos. De volta ao escritório. O sheik reuniu seus mais leais conselheiros, mas seus olhos brilhavam com uma inquietação que nenhum discurso apagava. Alguém sabe o que está acontecendo? De onde veio esta carta? Quem quer nos ver despedaçados? Sua voz firme tentava esconder a tempestade interna. Seu braço direito, Khalid, era o único que mantinha a calma necessária. Senhor, alguém dentro do palácio tem informações. Essa carta não apareceu por acaso. Alguém quer mexer nas suas fundações. O silêncio pesou sobre todos. Ajuda e traição dançavam em um fio tênue que poderia se romper a qualquer momento. Amir sabia que se aquela verdade se espalhasse, afetaria não apenas Layla, mas o próprio âmago da família Al-Faruq. A ideia o aterrorizava, mas um fio de esperança se enraizava em seu peito. Um anseio pelo quê? Ainda podia ser construído se ele tivesse coragem para enfrentar os demônios do passado. À medida que a noite avançava, o palácio respirava um silêncio tenso, interrompido apenas pelo sussurro do vento que se infiltrava pelas frestas, como se levasse consigo os segredos prestes a emergir. No quarto reservado de Layla, a luz bruxuleante de uma vela iluminava seu rosto marcado pelo cansaço, mas não pela desistência. Suas mãos trêmulas seguravam um pequeno pingente, herança de um tempo distante, símbolo maior da vida que tentava fugir das sombras. Ela se perguntou quantas vidas precisaria atravessar, quantas batalhas suportaria para finalmente ser livre. Sabia que Amir não era apenas um sheik bilionário cheio de poder, mas um homem preso em suas próprias jaulas invisíveis. Por um instante, sentiu uma esperança tênue, como se aquela conexão inesperada pudesse construir algo onde parecia haver apenas ruínas. Mas então, um estalo vindo do lado de fora a fez silenciar. A porta do aposento se entreabriu lentamente, revelando uma silhueta que fez seu coração disparar. Não era Amir, mas alguém que carregava nas mãos uma carta que não deveria chegar a ela. A sombra murmurou com voz difícil de ouvir. Layla, seu passado está prestes a cobrar mais do que você imagina. Ela engoliu em seco e, antes que pudesse reagir, sentiu a presença daquela ameaça se aproximar ainda mais. O segredo que carregava não era apenas uma sombra, era uma bomba pronta para explodir, em meio ao desfile de ouro e sedas. E naquela noite, enquanto o deserto envolvia o palácio, em seu manto silencioso, Amir enfrentava sua maior dúvida. Layla encarava sua mais cruel ameaça, e Rashid preparava seu próximo movimento. A linha tênue que separava o poder da queda começava a se romper.
No escuro da madrugada, uma única palavra ecoou no sussurro do vento: traição. A noite caía pesada sobre o palácio, envolvendo cada pedra, cada véu de seda, em um manto denso de segredos e suspeitas. Amir al-Faruq permanecia imóvel diante da imensa janela, os olhos negros varrendo o horizonte onde o deserto se encontrava com o céu estrelado. O envelope na mão parecia arder em sua pele, um lembrete cruel de que o passado não se cala diante do poder e que a verdade não se esconde para sempre. O silêncio do salão parecia cobrar dele uma resposta que nem mesmo ele sabia se tinha coragem para dar. Aos poucos, os ecos da noite penetravam o palácio. Passos distantes, sussurros abafados, o tilintar tímido de joias entrelaçadas em mentes inquietas. Layla, no seu aposento, segurava firme o pingente antigo contra o peito, os dedos trêmulos revelando a tensão que a consumia. Cada músculo do seu corpo parecia insistir na fuga, mas ali, naquele quarto modesto, em meio a esplendores, ela sabia que não poderia se esconder. O peso do segredo que carregava começava a escurecer seu destino. O som da porta se abrindo quase fez seu coração saltar do peito. A sombra que deslizou para dentro do quarto não era de Amir, embora a presença imprimisse um frio glacial no ar. As palavras sussurradas por aquela figura deixaram um rastro de medo. Layla, seu passado está prestes a cobrar mais do que você imagina. Ela tentou manter a compostura, mas a ameaça invisível parecia dilacerar o pouco de segurança que havia construído. Como um furacão prestes a desabar, a verdade na sombra daquela noite prometia arruinar tudo, e talvez para sempre. Enquanto isso, nos corredores majestosos do palácio, Rashid circulava com a arrogância quieta de quem acredita que a derrota alheia é seu triunfo certo. O primo distante do sheik observava cada movimento, cada olhar dirigido à nova intrusa com um sorriso que não alcançava os olhos. Seu plano era lento e calculado, como as areias do deserto que engolem tudo o que se arrisca a permanecer na superfície. A chegada de Layla não era casual. Era uma fagulha lançada na mina de pólvora que ele próprio preparava para derrubar Amir. O som dos seus passos ecoava no salão dos conselheiros, onde Amir convocara seu círculo mais próximo na esperança de encontrar uma luz na escuridão que se instalava. O sheik, geralmente firme, agora carregava no rosto a expressão rara da incerteza e da vulnerabilidade. Quem tem interesse em lançar este veneno contra nossa família? Quem ousa desafiar a estabilidade que construí sob o brilho do nosso império? Sua voz parecia concrete, mas a tensão aveludava cada sílaba. Khalid, seu braço direito, mantinha a serenidade de um guerreiro experiente. Senhor, isto não veio ao acaso. Alguém dentro do próprio palácio sabe o que tem em mãos e está disposto a usar isso para destruir o Senhor. O conselho era frio, direto. No silêncio que seguiu, todos sentiram o peso da traição pairando como uma nuvem prestes a desabar. Amir fechou os olhos ao lembrar a imagem de Layla, não como a mulher humilde que entrou para disputar uma vaga, mas como o enigma que agora ameaçava sua linha de comando, seu coração e seu império. Esta mulher quebrava o protocolo, não pela submissão, mas pela recusa em ser domada, pela força que queimava sob sua pele amaldiçoada, pela origem e pelo segredo. O deserto lá fora parecia testemunhar suas dúvidas, cada grão de areia surreal em sua imutabilidade, contrastando com a efemeridade da confiança que a superfície do palácio escondia.
Layla soube que seu destino estava irremediavelmente ligado ao do Sheik. Ela havia entrado naquele jogo de poder com o fogo dos desesperados, mas agora compreendia que os perigos eram maiores, mais profundos, e que a própria existência do Sheik seria desafiada de formas até então inimagináveis. Ela não poderia mais fugir do seu passado, nem mesmo se esperasse que ele a perdoasse. No dia seguinte, um silêncio tenso dominou o café da manhã no palácio. Nem mesmo as conversas triviais tinham espaço no ar denso que cercava Amir e Layla. Os olhares desconfiados seguiam cada passo dela, como se sua simples presença fosse uma afronta à ordem estabelecida. E Rashid, com seus sorrisos envenenados e palavras cortantes, praticava uma movimentação sutil, o verdadeiro jogo de xadrez para capturar o trono. A tensão era uma corda esticada entre Amir e Layla, uma mistura perigosa de raiva. Medo é algo ainda mais difícil de nomear. Aquele olhar rápido, que um dia fora apenas de curiosidade, agora se tornara um campo minado. Em uma das alas menos frequentadas, Amir buscou Layla, sua voz baixa cortando o ar quente do meio-dia. "Você está preparada para o que vem pela frente?" Ele perguntou, olhos fixos na coragem silenciosa dela. Ela o encarou sem medo. "Aqui não se trata do que eu aguento, Sheik bilionário, mas do que você está disposto a enfrentar." O impacto das palavras pesou mais que todo o ouro do palácio. Ele percebeu que aquela mulher não seria apenas mais uma peça no tabuleiro. Ela era a tempestade que poderia derrubar ou renovar o império de Amir al-Faruq. E enquanto a noite cedia lugar ao amanhecer, sombras dançavam nos corredores, sussurrando um nome que nem mesmo Amir ousava pronunciar, mas que carregava o poder de mudar tudo. No silêncio quase sagrado do palácio, um segredo enterrado também se mexia. Porque, no fundo, quando a verdade vier à tona, nem toda riqueza poderá comprar a redenção. Nem todo amor protegerá o que foi selado pelo peso de uma traição esquecida. E assim, quando a escuridão parecia impenetrável, uma voz sussurrou na escuridão. A verdadeira batalha estava apenas começando. E ali, bem no coração do palácio, a sombra de alguém inesperado se preparava para quebrar o silêncio e reescrever o destino de todos. A luz tênue da manhã mal conseguia atravessar as grossas cortinas douradas do escritório, mas Amir al-Faruq permanecia imóvel diante da imponente mesa de mogno. O envelope amarelado ainda aberto ao seu lado. O silêncio pesado daquela sala era um grito entalado em sua garganta, uma pressa contida e uma angústia que não se curvava às ordens ou ao ouro. Ele sentia o peso daquela carta como um punhal invisível, penetrando mais fundo a cada pensamento. As palavras sugavam sua confiança, confrontando-o com a verdade que ele havia tentado enterrar sob pilhas de poder e riqueza. O segredo de Layla era agora uma chama acesa em seu palácio, prestes a incendiar todos os pilares do seu império. Um suspiro curto escapou dos seus lábios. Pela primeira vez, o sheik bilionário, que sempre fora um titã frio e impassível, encontrava-se vulnerável. Vulnerável a uma mulher que não conhecia apenas pelos traços marcados pela pobreza, mas pelo enigma que carregava em seu passado silencioso. No corredor, o tilintar silencioso dos saltos de Layla anunciava sua passagem. Sua mão apertava involuntariamente o pingente antigo que pendia em seu pescoço, uma herança de tempos que preferia esquecer.
mas que agora batia em seu peito como um tambor de guerra. Ela adentrava aquela sala, grandiosa, com a chama silenciosa de alguém que se recusava a ceder, mesmo quando o mundo inteiro parecia conspirar contra si. Amir o observou sem dizer uma palavra. Nos olhos dela, vislumbrou a tempestade que a carta insinuava. Medo, sim, mas também uma força indomável. Ela não era simplesmente uma intrusa. Era, talvez, a chave para desmoronar seu castelo, ou para reconstruí-lo sobre as ruínas do passado. Você sabia. A voz dele saiu rouca, quase, um sussurro, carregada de um misto de acusação e incredulidade. A carta. Você sabia antes de eu receber. Layla não desviou o olhar, seus olhos se firmando no dele como aço temperado. Nunca quis que isso viesse à tona, Amir. Jamais. Sua voz carregava um tom humilde, mas não de submissão. Mas a verdade tem o poder de emergir, não importa o quanto a escondamos. O silêncio que os envolveu era mais denso do que qualquer muro. O brilho do sol que entrava pela janela jogava sombras intrincadas em seus rostos, revelando as linhas de cansaço e luta que os marcavam. Conheciam, ambos, que aquela verdade poderia arruinar não só suas alianças internas, mas o delicado equilíbrio entre eles. Fora dali, nos corredores do palácio, a conspiração ganhava forma, sob os olhos atentos de Rashid. Seu sorriso soturno se alargou ao ouvir a tensão vibrando entre Amir e Layla. Cada palavra dita entre aqueles dois era uma gota que alimentava o incêndio da inveja e da ambição que o consumia. Você acha que essa mulher é problema? Rashid murmurou para si mesmo, os dedos cruzados atrás das costas. Ela é apenas o começo da queda. Depois, virou-se e partiu com passos firmes, decidido a acionar as engrenagens que dariam início a uma guerra silenciosa. Uma luta onde o amor, a traição e o poder entrelaçariam seus fios em um emaranhado indecifrável. No salão principal, um murmúrio percorreu as fileiras da nobreza. A ascensão de Layla no círculo íntimo do sheik despertava rebuliço e rumores sussurrados como lâminas ocultas. Algumas damas a olhavam com desdém velado. Outros homens avaliavam-na como uma ameaça, uma sombra que poderia eclipsar seus próprios interesses. Layla sentiu o peso daquela rejeição em cada olhar atravessado, mas permanecia firme. Sabia que para sobreviver ali, seria necessário mais do que coragem. Seria preciso se tornar impenetrável. De volta ao escritório, Amir virou-se para ela com um olhar que misturava dúvida e desafio. Se este segredo vier à tona, destruirá tudo. Minha família, meu império, nós. Ela ergueu o queixo, o fogo queimar em suas pupilas, ou se nos afogamos em nossas mentiras. Suas palavras ecoaram pelo salão, mais do que um convite, um ultimato. Amir sentiu uma angústia apreensiva, mas também uma esperança tímida. Talvez, na fragilidade daquele momento, um caminho pudesse surgir. Um caminho que não fosse só o palácio blindado contra o passado, mas um futuro reconstruído a partir da verdade e, quem sabe, do amor. Enquanto a tarde se dissolvia nas cores quentes do crepúsculo, a tensão entre eles tornou-se quase palpável. O silêncio entre as palavras falava mais alto do que qualquer declaração. Foi nesse instante que a porta do escritório abriu-se com um leve ranger e uma voz inesperada cortou o ar. Sheik Amir. Chegou uma nova mensagem. Alguém insiste em não deixar o passado morrer. O mensageiro depositou sobre a mesa um segundo envelope, desta vez selado com o emblema da família Al-Faruq. Amir o pegou com dedos firmes, mas seu corpo tremeu imperceptivelmente.
lágrimas não derramadas de incerteza, medo e uma súplica muda para que aquele impasse pudesse encontrar sua resolução. Layla observava, o coração apertado, sabendo que aquele novo pedaço do passado trazia não só revelações, mas uma sentença que mudaria o curso de suas vidas para sempre. O som do lacre sendo rompido ressoou pela sala, mas antes que qualquer palavra fosse pronunciada, o silêncio foi quebrado por um sussurro urgente, que parecia vir de dentro dos próprios muros do palácio. Uma voz carregada pelo vento do deserto, sombria e definitiva, que pensávamos enterrada, está prestes a emergir, e quando isso acontecer, ninguém sairá ileso. Nem mesmo o sheik bilionário, tão poderoso e invencível, poderia conter a avalanche que se aproximava silenciosa. E naquele momento, o futuro de Amir e Layla pendia na delicada linha entre o amor que começava a nascer e a tempestade incontrolável que ameaçava devorar tudo o que conheciam. A mão firme de Amir apertou o véu do envelope com tal força que as unhas quase perfuraram o papel. A tinta do selo, agora rompida, refletia a luz morna do entardecer, espalhando sombras tortuosas pelas paredes douradas do seu escritório. Layla estava diante dele, imóvel, suas mãos unidas, a respiração contida. Entre eles, o silêncio era um abismo cheio de perguntas não feitas e respostas que pesavam como chumbo. Você sabia? A voz de Amir saiu quase como um sussurro, carregada pela mistura amarga de dor e incredulidade que lhe travava a garganta. Sofria calada enquanto eu construía tudo o que negava sua existência. Como pôde me esconder isso? Seus olhos negros perfuravam Layla, buscando nela não só justificativas, mas uma explicação para o mundo que ameaçava ruir. Ela ergueu o rosto, revelando a dureza forjada pelo tempo e pelo sofrimento. Nunca pensei que esse passado pudesse nos alcançar aqui, que eu pudesse algum dia precisar pedir perdão por algo que não foi minha escolha. A voz era firme, mas um fio de tristeza passava por entre as palavras, tão palpável quanto o aroma dos incensos desprendidos de castiçais distantes. Mas agora está diante de nós, sheik bilionário. Não posso mais fugir. A tensão entre os dois era densa, quase física. O aroma das madeiras raras se misturava ao leve perfume do deserto, que entrava pela janela entreaberta, como testemunha muda daquela luta interna. Amir não era um homem acostumado a ser desafiado pelo seu coração, e ali, pela primeira vez, o poder parecia insuficiente para afastar o medo que o invadia. Você não imagina o que essa revelação significa para a família Al-Faruq, retrucou ele. Cada palavra, uma punhalada que buscava proteger seu trono, seu nome. Minha mãe, meu pai, todos que construíram este império, saberão quem você realmente é, e eles não aceitarão a mancha que ameaça contaminar tudo. O olhar de Layla virou-se para a grande janela que mostrava o crepúsculo flamejante sobre a imensidão do deserto. Era como se aquela vastidão estendesse um convite cruel. Fugir, resistir ou enfrentar o futuro com todas as suas incertezas. Ela apertou o pingente contra o peito, um relicário carregado de memórias que jamais poderia destruir. Não vim aqui para pedir permissão. Ela respondeu, a voz firme como aço que nunca cede. Vim para lutar ao seu lado, mesmo que isso signifique enfrentar todos. Porque fugir não é mais uma opção, nem para você, nem para mim. Amir voltou seu olhar para ela, uma tempestade contida na profundidade dos olhos. Por um instante,
Foi como se o próprio palácio se curvasse ante a força daquela mulher. Uma presença que desafiava tudo aquilo que o sheik acreditava ser imutável. Se nos unirmos, será contra uma avalanche, disse ele, a voz rouca quase inaudível. O que pensa que ganhará com isso? Liberdade, sussurrou Layla, o coração batendo com força contra as costelas. E a verdade, antes que nos destruam com mentiras. Naquela hora, o som suave de passos aproximando-se mudou totalmente a atmosfera. A porta se abriu com um convite silencioso, e uma sombra delicada entrou, trazendo um envelope distinto, selado com o brasão da família Al-Faruq. Amir o tomou com relutância, o ar ficando pesado como uma sentença prestes a ser lida. Enquanto rasgava o lacre, Layla sentiu sua alma apertar, antecipando que cada palavra daquele novo documento seria uma chave que abriria portas perigosas. E quando os olhos do sheik deslizaram pelas linhas do texto, sua mão vacilou pela primeira vez. Do lado de fora do escritório, Rashid sorriu com a calma cruel de quem já tem a vitória desenhada na mente. Nos corredores do palácio, o murmúrio das intrigas crescia como a onda que antecede a tempestade. Ele sabia que aquela carta representava a verdade que poderia enterrar Amir e a oportunidade para ascender. Mas dentro do ambiente abafado, Amir e Layla permaneciam juntos. Um pacto silencioso, selado sem promessas, apenas pela urgência da sobrevivência. Ela aproximou-se, o rosto iluminado pela luz morna que filtrava os vitrais. Passos curtos e hesitantes, como se a fragilidade fosse só uma máscara para a determinação. Não importa o que venham jogar contra nós. O que importa é que ainda estamos aqui. E eu vou provar que ninguém pode derrubar esta união. O olhar dela encontrou o dele, insistente e transparente. O sheik Al-Faruq sentiu o impulso antigo, quase esquecido, revivendo dentro dele a vontade feroz de proteger. Não só os muros do palácio, mas aquilo que começava a criar dentro do seu coração. Silêncio. Apenas o vento do deserto que fazia o vidro. Das janelas, parecer canções distantes, e o suspense pesado aguardando o impacto da tempestade próxima. Então, a voz baixa de Amir cortou o ar como uma lâmina, revelando o peso da escolha, que ecoaria para sempre. Se essa traição vier à tona, ela destruirá mais do que o que resta do meu império. Ela vai nos destruir a nós. Mas eu não pretendo permitir que isso aconteça, custe o que custar. Antes que a sombra da dúvida pudesse recair sobre eles definitivamente, um sussurro se infiltrou pelo espaço, como um presságio brutal e inevitável. Há alguém entre nós, alguém que escolheu nos entregar ao inimigo. O olhar de Amir e Layla se cruzou, gélido, sabendo que o perigo não estava mais apenas lá fora. Estava dentro dos muros dourados, escondido entre os espiões e traidores, pronto para apagar tudo com um só movimento. Um traidor caminhava entre eles e a verdadeira batalha ainda só começava. A luz da lua entrava desalinhada pelas janelas arqueadas do palácio, projetando manchas prateadas sobre o tapete persa sob os pés de Amir Al-Faruq. O silêncio na sala era quase sufocante, interrompido apenas pelo leve farfalhar do vento do deserto que atravessava as frestas. O sheik segurava entre as mãos a carta recém-aberta, as palavras pulsando ainda na sua mente como um veneno lento, um convite ao caos iminente. Layla permaneceu parada na porta, a respiração controlada, mesmo que o coração gritasse pela urgência de um abraço, um pedido de compreensão. Sentiu a sombra do poder tocando seu ser, o homem implacável, responsável. Por desmoronar seu mundo,
agora fragilizado por um medo que ela começava a entender. Em seus olhos havia mais do que a sobranceria do sheik bilionário. Havia o eco de uma alma perdida na própria fortaleza que ergueu. Ele ergueu o olhar. Nunca imaginei que o passado pudesse ser tão voraz, que as profundezas das mentiras contadas poderiam emergir para nos engolir. A voz era baixa, carregada de uma dor que ele jamais permitira mostrar. Você sabe o que isso significa para minha família, para a honra dos Al-Faruq. Layla avançou, cada passo medido como quem revela uma verdade dolorida, porém inegável. Amir, fugir do que fomos não apagará quem somos. Mesmo os impérios mais grandiosos carregam cicatrizes, e talvez sejam essas que dão sentido à sua força. O pingente. No seu pescoço brilhou suavemente sob a luz pálida um relicário de lembranças, carregado de promessas e medos. Os olhos de Amir se apertaram em uma expressão que misturava desafio e vulnerabilidade. O sheik bilionário, acostumado a controlar tudo com o simples gesto da mão, pela primeira vez, sentia o solo escorregadio do desejo e da dúvida. Eu teria destruído tudo para que isso não viesse à tona. Não por vaidade, mas para preservar o que restava de um nome que levou séculos para se construir. Uma risada curta e amarga escapou de Layla. Um nome que não é nada sem aqueles que o carregam, Amir. Eu não sou sua ruína. Sou a chance de reescrever o final deste império, ou de destruí-lo se nos recusarmos a encarar a verdade. O arrepio que percorreu a coluna de Amir não era do frio do deserto. Era a sensação de um desafio que ninguém, até então, havia lhe imposto. Ela não implorava, não suplicava sua misericórdia. Exigia, de um jeito calmo e firme, um enfrentamento que partia do coração, não das tradições ou castelos dourados. No instante em que ele buscava respostas em seu próprio olhar, a porta se abriu com um ranger discreto. Rashid entrou devagar, sorrindo com a frieza de quem sabe que já tem uma vitória à sua espera. Seus olhos percorriam Amir e Layla como um predador observando duas presas prestes a se perderem na própria luta. Vejo que o clima está tão pesado quanto o ouro derretido que cobre estas paredes, murmurou Rashid, a voz recheada de sarcasmo. Não é de admirar que velhas histórias resolvam aparecer agora, no momento mais oportuno. Ele deixou seu olhar pousar com um brilho calculista sobre Layla. Mas algumas sombras nunca se dissipam, não é? O clima na sala endureceu. Layla não se intimidou, respondeu com a mesma firmeza que havia marcado suas palavras antes. O que você realmente quer, Rashid? O primo do sheik deu um passo à frente, exibindo o ar de quem monopoliza o jogo. Quero o que sempre quis, o trono. E para isso, uso o que for preciso. Segredos, medos, traições. Qualquer peça que quebre essa frágil aliança entre vocês. Amir endureceu a postura, um último muro levantado na defesa do que começava a aceitar como um futuro incerto. Não permitiria que nada, nem ninguém, destruísse o que construímos. Nem mesmo a verdade? Layla provocou, a voz rouca de emoção reprimida. A verdade que carrego nas entranhas, Amir, que me persegue todos os dias e que você mesmo tem medo de enfrentar. Rashid deu um sorriso torcido. Eles dois ainda não entenderam que o verdadeiro inimigo está dentro dos muros. Quem dita as regras, porém, sou eu. E esta carta, ergui um envelope amarelado, diferente dos anteriores. É o próximo movimento. Uma peça que vai virar o tabuleiro e expor a traição que está acontecendo sob o olhar do sheik bilionário.
O silêncio caiu como uma cortina tomando o papel, com dedos firmes, o olhar cravado em Rashid como se desafiasse o destino que o primo tramava. Essa guerra não é apenas entre nós quatro. Ela vai levar este palácio ao limite. Cada mentira explicará por que nosso poder começou a ruir. Sua voz carregava um tom grave, predatório, mas também de alguém que estava, pela primeira vez, disposto a abrir mão do controle absoluto. Layla, sentindo o peso da conjuntura, aproximou-se. A mão que apertava o relicário no pescoço segurava a decisão de manter-se forte, pois sabia que, apesar das ameaças, o verdadeiro campo de batalha estava entre eles, entre as certezas que julgavam possuir e as incertezas que ameaçavam devorar seus sonhos. Apenas um pensamento cortou o ar quente que se instalava no recinto. Suspenso entre olhares ardentes e silêncios que gritavam. Quem era o traidor que caminhava entre eles? E o quanto ele estava disposto a destruir para vencer? Quando Amir rasgou o selo do envelope, o murmúrio dos ventos do deserto parecia carregar uma sentença, uma profecia sombria que se desprendia do papel. A traição estava mais próxima do que poderiam imaginar, muito mais perigosa do que qualquer um ousara supor. E no palácio que pulsava entre o luxo e a decadência, o nome sussurrava no meio das sombras. Um nome capaz de derrubar impérios, destruir corações e mudar para sempre a história de Amir e Layla. O sheik bilionário finalmente entendeu que não lutava apenas contra inimigos visíveis, mas contra aquilo que carregava dentro de casa, contra o silêncio culpado, daqueles que sorriram e traíram. A batalha verdadeira estava apenas começando. O silêncio na sala parecia impregnar cada superfície de madeira cravejada, tornando ainda mais denso o ar carregado de incertezas. Amir al-Faruq segurava o segundo envelope entre os dedos, suas unhas pressionando a borda como se tentasse perfurá-lo para dissipar o peso invisível que se instalara sobre o peito. Layla, imóvel à sua frente, observava-o com um misto de apreensão e determinação. O relicário que pendia em seu pescoço tremendo levemente com cada batida acelerada do coração. A luz do crepúsculo filtrava-se pelos vitrais, pintando os rostos deles com tons quentes e sombras profundas. Era como se o próprio tempo houvesse pausado ali, entre a dúvida e a revelação, entre o medo e a coragem. Amir finalmente quebrou o selo com um gesto seco, seus olhos negros vasculhando as palavras escritas com uma precisão que custava admitir. A cada linha, a frágil muralha do seu controle se desfazia, deixando transparecer a vulnerabilidade que por tanto tempo havia escondido. Layla sentia o ar faltar-lhe, como se a notícia contida naquele papel fosse uma pedra, prestes a esmagar seus ombros. Mas não houve fuga, nem luta, apenas a aceitação crua do inevitável. O passado ameaçava não mais apenas os muros reluzentes do palácio, mas a essência daquela ligação que começava a nascer entre eles. Eles sabem. A voz de Amir saiu baixa, um sussurro pesado. Sabem tudo. Não é só um segredo antigo. É uma conspiração que arrasta cada fio da minha família, dos negócios, de tudo que construí. Seus dedos apertaram o envelope com força suficiente para amassá-lo, como se o dano pudesse apagar as palavras que tinham o poder de destruir. Layla deu um passo à frente, a confiança resistindo ao abalo que suas próprias palavras causavam. E é por isso que não podemos mais esconder nada, Amir. O silêncio nos destruirá mais rápido que qualquer inimigo. Seus olhos refletiam a tempestade que se agitava dentro dela, um misto de medo, dor
e a implacável necessidade de lutar. O sheik desviou o olhar, encarando a enorme janela. O deserto se estendia infinito e silencioso, um contraste amargo com o turbilhão que engolia seu mundo. Se isso vier à tona... Sua frase ficou suspensa, tão pesada quanto o ouro que cobria aquelas paredes. Nada será como antes. Nem para mim, nem para a família. O som distante de passos ecoou pelo corredor, interrompendo a tensão quase palpável. Amir fechou o envelope com um gesto firme enquanto Rashid adentrava imponente, um sorriso torto esculpido no rosto. O olhar frio do primo se deteve naqueles dois como um predador diante da presa. Falam de segredos e traições, palavras bonitas para encobrir a verdade mais obscura que ronda esta casa. Rashid prosseguiu, seus olhos fulminando Layla com desprezo e Amir com desafio. Vocês se iludem achando que podem conter o dano, mas o veneno já foi espalhado, e a queda será inevitável. Layla respondeu com a coragem que tanto custara conquistar. Você não passará de sombra à minha frente, Rashid, porque ao contrário de você, eu não temo olhar para a verdade de frente. Rashid riu, um som áspero que reverberou pela sala. A verdade, Layla, é a moeda com que comprarei este trono. E vocês são as peças de um jogo muito maior do que imaginam. Preparem-se para a tempestade, porque o deserto está para engolir tudo. Amir avançou, o rosto uma máscara quase impenetrável de comando, apesar da agitação que o consumia por dentro. Nunca deixarei que um Al-Faruq caia por jogo sujo. Nos defenderemos até o fim. Layla estendeu a mão para tocar o braço dele, um gesto breve e carregado de significados silenciosos. Então lutaremos juntos, por nós e pelo que ainda pode nascer desta ruína. A conexão entre eles, tênue e frágil, parecia ser a única luz apagando a escuridão crescente. Mas o palácio com seus corredores labirínticos e ecos velados guardava armadilhas. Vozes ocultas que conspiravam, olhares que julgavam, perigos que se espreitavam em cada sombra. E naquela noite, enquanto o vento do deserto sussurrava nas altas torres e o luar parecia envolver tudo com um véu antigo, uma figura encapuzada deslizava pelos salões, carregada de segredos e intenções mortais. Ninguém viu quando a porta do escritório se fechou silenciosamente atrás dela, nem Amir, nem Layla. E quando a sombra se aproximou do envelope, um sussurro cortou o silêncio, uma última frase que selaria o destino e a verdade sobre aquele império de ouro e areia. Eles não sabem que o traidor está mais perto do que imaginam, e sua próxima jogada será fatal. Em meio à grandiosidade do palácio, o relógio do destino pulsava, em ritmo frenético, e quem ousasse desafiar sua advertência poderia não sobreviver para contar a história. A primeira luz do amanhecer derramava tonalidades de ouro sobre as altas torres do palácio de Amir al-Faruq, tingindo o deserto com cores cálidas e promissoras. Naquele instante, a agitação dos dias anteriores parecia pertencer a outra vida, distante e inatingível. Amir permanecia na imensidão do salão principal, os olhos fixos no horizonte, mas agora haviam-se suavizado. Ao seu lado, Layla respirava tranquila. O peso que um dia esmagara seu corpo, agora liberado pela coragem que ambos encontraram na verdade compartilhada. O envelope, que trouxera tantas tempestades, repousava fechado sobre a mesa de Mogno, como um relicário silencioso de derrotas e vitórias. A traição, finalmente exposta, não veio acompanhada de ruína, mas de uma justiça silenciosa que limpou os salões e corações do palácio.
Amir e Layla haviam enfrentado o veneno que ameaçava o Império Al-Faruq, e apesar das cicatrizes, ergueram-se mais fortes, não mais prisioneiros dos segredos que outrora os paralisavam. No último confronto, Rashid fora desmascarado como o traidor escondido entre eles. Seu desejo doentio pelo trono e a manipulação das sombras haviam chegado ao fim. Exposto diante da corte, sua arrogância murchou sob os olhares firmes dos conselheiros e familiares, que, surpreendidos, reconheceram a força silenciosa da mulher que Amir escolhera defender. Amir, com voz firme, anunciou que a justiça prevaleceria com mãos firmes, mas justas. Rashid fora banido da família, isolado no exílio que merecia, e o palácio respirar finalmente em paz voltou a ecoar com o som da verdade e da confiança renovada. Aquela decisão não fora apenas política, fora a afirmação de que o amor e a lealdade eram os verdadeiros alicerces do poder, não as mentiras e as intrigas. Layla sentiu pela primeira vez o peso suave da liberdade. O segredo que antes oprimia seu peito agora era uma história partilhada, aceita e honrada. O relicário em seu pescoço, símbolo de um passado duro, tornara-se o elo que unia seu presente ao futuro que construíam juntos. Um futuro onde a honra não era apenas palavra, mas um compromisso mútuo. Amir finalmente virou-se para ela, os olhos negros profundos revelando a mais pura emoção. Você não apenas desafiou este palácio, Layla, você o salvou, disse, a voz embargada pela sinceridade, seus dedos firmes e gentis. Encontraram os dela, entrelaçando-se como promessa de um novo começo. As paredes do palácio, que testemunharam tantos jogos de poder, agora guardavam uma cena diferente. Não mais sombras sussurrantes, mas risos suaves e olhares que transbordavam esperança. A harmonia recém-restaurada reverberava não só na família Al-Faruq, mas entre aqueles que antes temiam os ventos da mudança. Eles, que um dia silenciaram a verdade, agora a aplaudiam na força daquela união improvável, fruto da coragem, do respeito e do amor verdadeiro. O jardim, antes sombrio e descuidado, começava a florescer sob os cuidados de novos rostos, um símbolo vivo da renovação que permeava o palácio e o próprio emirado. O aroma das flores frescas misturava-se à brisa morna do deserto, dançando pelos corredores como sussurros de esperança e vida. Medida que o sol subia, iluminar seus gestos e sonhos, Amir e Layla caminharam juntos pelo corredor que os levaria ao grande salão, onde a família e a corte os aguardavam. Eles não eram mais apenas o sheik bilionário e a mulher do passado obscuro. Eram parceiros, iguais e amantes, firmes para enfrentar qualquer desafio que o destino ainda lhes reservasse. No centro do salão, entre murmúrios de respeito e admiração, Amir tomou a mão de Layla com solenidade e, perante todos, declarou seu amor sincero e indestrutível. Prometeu protegê-la, não como um senhor e sua súdita, mas como homem e mulher unidos em uma vida de verdade e cumplicidade. Layla, com um sorriso radiante que iluminava a todos, retribuiu a promessa. Sabia que seu caminho, embora nunca fácil, agora caminhava lado a lado com quem escolheu como seu lar, não mais apenas uma dama rejeitada pelos privilégios, mas sim a rainha que conquistara sua coroa com coragem e dignidade. E assim, com aplausos e lágrimas de alegria, o palácio se entregou ao som da esperança renovada. Nas muralhas douradas,
nos jardins que floresciam ao sol e nos corações que se entrelaçavam, brotava a certeza de que, mesmo após as mais duras tempestades, o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho para florescer. A última sombra havia desaparecido, dando lugar a um brilho sereno e infinito. Amir e Layla, juntos, escreveram um novo capítulo, não apenas da história da família Al-Farouq, mas de suas próprias almas, que renasciam, livres e eternas, sob o céu vasto e dourado do deserto.